falar em conquistas é sempre muito bom e hoje a gente fala sobre isso, né? Sobre os sonhos, os planos, os objetivos, as metas. Todo mundo pensa em realizar alguma coisa na vida, né? Ah, mas tanta gente reclamando, olha a crise no país, Fátima, Pastora Rosa, não sei por que caminho seguir. Bom, nessa época de crise parece que o sonho fica mais distante, mas é sempre possível quando nós cremos. Aliás, essa é a nossa base aqui na nossa mensagem diária, tanto na igreja quanto na rádio, não é, Pastora Rosa? Sempre, sempre. As pessoas têm que colocar sua fé e também a questão de disciplina, força de vontade, né? E também ter sonhos. Não adianta. Põe esses sonhos em prática, coloca dentro do teu coração e não deixa ninguém tirar. Você chega lá. É isso aí. Bom, mas quem vai nos ensinar o caminho das pedras hoje é a coach e psicóloga Silvana Girardi. Silvana, bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, gente. Nossa, tô muito feliz de estar aqui, viu? Porque vocês me convidaram para um tema, assim, que eu amo falar. São sonhos, que são metas e objetivos. E, na verdade, eu não vim ensinar, mas eu vim contribuir. E eu acho que juntos a gente consegue chegar aí numa receita individual para chegar nas metas, para chegar nos sonhos. Muito bem, então já começo com você, Silvana, te perguntando, em meio à crise, como é que é possível realizar os sonhos? Olha, essa pergunta, né, ela é muito importante e ao mesmo tempo ela assusta, porque crise, né, você começa a pensar em sonhos em época de crise, isso é impossível. Mas aí eu pergunto, né, e quando a gente não está em crise? Quando tem a época de vacas gordas, né, o índice de chegada às metas acaba sendo o mesmo. A gente percebe que 100% das pessoas que fazem um plano de metas e objetivos para um ano, apenas 3 a 5% alcançam as suas metas. Então, será que a crise é realmente o motivo? E quando não tem crise, né? Então, a grande pergunta é o como. Quando a pessoa começa a colocar nas suas perguntas o como, ela já sai daquele papel de vítima ou de dar desculpas. Porque a partir do momento que eu começo a perguntar o como, é que eu vou traçar um plano, né? E outra coisa, para eu alcançar sonhos, eu tenho que tirar ele do imaginário, né? Porque sonho é desejo, né? Eu posso perguntar para você, qual é o seu sonho? Aí você responde para mim, meu sonho é ser feliz. O meu sonho é ganhar muito dinheiro. Mas isso é muito abstrato, né? Eu preciso pegar esse sonho, essa ideia que está no meu imaginário e colocar isso no papel como uma meta, algo concreto que eu consigo palpar, que eu consigo desenhar. Eu tenho que desenhar o meu sonho, eu tenho que desenhar para que ele vire realmente uma meta, né? Então, enfim, existem vários caminhos, mas o primeiro deles seria esse. E outra coisa que a gente percebe, que eu percebo muito, inclusive nos meus acompanhamentos de pessoas no coaching, é o seguinte: com as perguntas, a gente acaba percebendo que às vezes a pessoa está indo atrás de um sonho que não é dela. O sonho às vezes é de um pai, é de uma mãe, é de um filho, é de um cônjuge, enfim, é de uma outra pessoa. Então, assim, se eu não tenho consciência de que o sonho é meu, porque o sonho, a meta, para eu ir atrás dela, eu tenho que ter ação. E a ação, ela tem que ter intensidade, ela tem que ter coração e aquela vontade imbuída. Porque senão eu não vou alcançar nunca mesmo. E eu sempre vou ter desculpas. E na verdade, acho que inconscientemente, se eu não chego naquela meta, a culpa, eu sempre tento, né, inconscientemente, delegar a culpa para o outro, para uma situação. Então, quanto mais a gente trouxer o sonho para o papel, né, para ele se transformar num alvo que eu vejo, eu tenho que visualizar esse alvo. Caso contrário, eu não vou chegar nunca e eu vou sempre, né, me lamuriar, vou sempre trabalhar com um sonho, com algo do meu imaginário, com algo que não é concreto e eu não conquisto nunca. Olha, e doutora Silvana, como nós podemos começar a fazer esse planejamento, a juntar dinheiro, de que maneira num momento de crise como essa? Olha, quando a gente fala em planejar, organizar, a primeira coisa que eu nem, né, acho que dinheiro ainda não é a questão.
Acho que a primeira coisa é assim, liberar as pendências que você tem na vida. Não é só de dinheiro, não. Faça uma lista de pendências, de tudo que está pendente na sua vida. Porque às vezes os mínimos detalhes impedem você de mergulhar nas metas, de mergulhar num objetivo e realmente colocá-los no papel de maneira clara, né? De maneira muito específica, porque quanto mais a minha meta for específica, mais eu tenho condições de alcançá-la. Eu preciso ter uma forma de monitorar essa meta. Toda meta precisa ser monitorada. Quais são os recursos que eu tenho, que eu vou utilizar para monitorar a minha meta, né? Em quanto tempo eu quero atingir isso? Coloca um tempo, né? Esse plano ele tem que ter um tempo. Mas aí você me pergunta, poxa vida, mas e se nesse tempo chegar esse dia, essa data que eu coloquei e eu não realizei a minha meta? Tudo bem. Uma outra coisa que a gente tem que desenvolver nesse caminho é a flexibilidade, né? Hoje em dia a gente se cobra muito porque o externo nos cobra e ninguém quer ser fracassado, né? Então muda a rota. A gente tem uma rota estabelecida, altera a rota, vamos ser flexíveis, né? Compartilha a cada pequena conquista, celebre. Sabe, uma coisa que eu acho bem interessante falar nesse assunto é o seguinte, plano, organização, às vezes a pessoa pensa assim, né, onde ela se limita. Nossa, mas pra que eu vou fazer planos, né? Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Realmente, a gente não tem controle do que está externo a nós, né? A gente tem controle do que está interno à nossa natureza. Mas o legal de traçar metas, o encanto de traçar metas é realmente isso, que quando eu coloco um ponto lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, esse ponto me traz para o aqui e agora. Porque é no aqui e agora que eu tenho que agir para conquistar aquela meta. Para chegar lá, né? Então é diferente, né? E outra coisa, áreas do meu cérebro são ativadas quando eu estabeleço metas. É como se eu desse um clique num radar. O meu cérebro é um radar. Então, se eu tenho aquela meta muito clara, muito objetiva, eu começo a focalizar ações, pessoas, recursos que tem tudo a ver com o meu sonho e com o meu objetivo. É como, por exemplo, né, já que nós estamos, a maioria em mulheres aqui no estúdio, né? Quando você pensa em engravidar, quer ficar grávida, o que acontece? Né? Você tá na rua, toda hora você vê uma mulher grávida. Toda hora você vê alguma coisa que te remete àquilo, roupa de criança, uma loja com artefatos, com artesanatos. Então seu cérebro focaliza exatamente aquilo que você quer. Então olha a importância de não se sabotar e realmente colocar as metas no papel. Bom, estamos batendo papo hoje com a coach e psicóloga, a doutora Silvana Girardi, falando pra gente que é possível realizar os sonhos, né? E a Silvana trouxe uma informação muito importante aqui no início do programa, que a gente tem uma tendência péssima, né, Silvana, de dar desculpas, né? Hoje nós vivemos em meio a uma crise, mas como você bem citou, e quando nós não estamos em crise, vivemos um tempo de abundância e também não conseguimos realizar os nossos objetivos. Isso é porque nós não nos organizamos bem, de verdade. A gente, às vezes, pensa 1000 coisas, faz 1000 planos e acaba não realizando nenhum deles. Esse acúmulo de desejos também pode ser uma confusão? Sim, porque assim, a nossa cabeça hoje, né, o mundo de informações que nos chega é grandioso. E realmente, se você não coloca foco, organização nas suas metas, você não consegue atingir, né? Muitos me perguntam, mas quantas metas, quantos objetivos eu tenho que ter num ano? Olha, qualquer ser humano, né, que está com as suas condições emocionais e físicas estabelecidas, ela pode ter até de 3 a 4 metas grandes durante um ano, alinhadas à sua rotina diária. Então não adianta também você ter um caminhão de metas e esquecer que você tem uma rotina, que você tem pessoas que dependem de você, que você tem outras atividades. Então as metas, elas têm que estar alinhadas à sua rotina, né? Não é só viver aquele sonho, flutuar no sonho,
sem ter o pé no chão. É muito importante ter sonhos, ter metas, mas ter o pé no chão, né? E é importante um de cada vez? Ou você acha que dá para realizar? Dá para realizar. 3 no máximo? Aí Dá. Se você fizer uma boa organização, você consegue realizar, por exemplo, num ano de 3 a 4 metas médias ou grandes. O que acontece é o seguinte: às vezes, ou na maioria das vezes, a gente precisa de ajuda, né? Os grandes realizadores, as grandes pessoas de sucesso, inclusive você aí que está me ouvindo deve conhecer muitas pessoas nesse sentido, chegaram ao sucesso que elas almejaram, que elas visionaram com ajuda. A gente precisa pedir ajuda. Não acha que você vai conseguir tudo sozinho, né? Ajuda é muito importante. Faça parcerias. Pega o telefone e liga. Sai do sofá, sai da cadeira, vai visitar alguém. Às vezes numa conversa que você, sabe, numa conversa que você não imaginava, começa a acontecer coisas, uma conversa te leva a outra, e é exatamente aquilo que você precisa, vai te elucidar a mente, né? O importante, gente, é fazer um pouquinho todos os dias. Não importa o que seja esse pouquinho. Se ele está focalizado naquela meta, naquele objetivo, lá na frente, ele vai dar resultado. Olha, doutora Silvana, como nós estávamos falando, né? Às vezes a motivação, né? A falta da motivação traz problema. Não é bom a pessoa conhecer o seu sonho primeiro, antes de dar os passos, porque sem conhecimento, às vezes nós até temos esse sonho e quando nós conhecemos de fato, não é bem aquilo. Sim, você tem toda a razão, né? Uma pesquisa prévia dentro daquele tema, daquele sonho, daquele objetivo é muito importante. Mas sabe, antes de tudo, o que eu acredito realmente é o seguinte: antes de conhecer e vasculhar e pesquisar esse seu objetivo, vasculhe dentro de você, porque é aí que está o segredo. Sem autoconhecimento, sem saber exatamente quais são os seus valores, quais são os seus talentos, né? O que você pensa exatamente sobre aquilo tudo, como é que você pode mudar os seus pensamentos em relação ao seu objetivo. Se você não encontrou o poder que há dentro de você, você não vai alcançar aquela meta, porque antes de tudo, você tem que se sentir capaz, poderoso, porque o sonho é seu. Lembra que eu falei no início que o sonho não é do outro? Quando o sonho é seu, você tem consciência disso e você encontra lá no fundo da sua alma a emoção e a razão para seguir em frente, nada vai te impedir, né? Então, é isso. Primeiramente, quem é você? Nossa, mas que pergunta ampla, né? Realmente ela é muito ampla e essa pergunta ela vai terminar, pelo menos, né, nessa nossa vida aqui, quando eu estiver lá no caixão. Porque enquanto eu estiver aqui, o autoconhecimento ele é constante. E o que me possibilita também me conhecer é a minha relação com o outro. Não posso me fechar na minha caixinha, na minha concha e achar que eu vou dar conta de tudo. Estabeleça relações, estabeleça conversas internas com você mesmo e conversas externas. Muito bem. Silvana, a gente tem uma pergunta de um ouvinte aqui, ele é o Anderson, mora em São Bernardo, ele diz: bom dia a todos, parabéns pelo tema, Anderson, obrigada pela sua companhia. Ele diz assim: bom, todos os anos eu faço um planejamento, mas não consigo realizar nem a metade. Acabo me sentindo frustrado e com sentimento de culpa. Eu quero muito melhorar. É possível fazer, aí entra numa outra questão, é possível fazer sessões de coaching à distância? Ai, que bacana essa pergunta, gente. Bom, a primeira questão dele eu já falei um pouquinho, que é porque se passar mais um ano e você continuar se lastimando, sua vida não vai mudar. De repente, você precisa de uma ajuda de um profissional, seja ele um coach, um terapeuta, um psicólogo, vídeos que você busca na internet. Você precisa de um auxílio, alguém te acompanhando para ver aonde está impactando na sua vida que você não está conquistando. Primeiro ponto.
E o legal hoje, nesse mundo da tecnologia, é que você não precisa também sair de casa, né, para fazer um acompanhamento com coach, por exemplo. Eu tenho clientes que eu atendo, que são de Belo Horizonte, que são do interior de São Paulo, que a gente faz um atendimento via Skype. É possível, é muito legal, é muito intenso também. Se tem alguma atividade, alguma ferramenta que a gente vai trabalhar nessa sessão, a gente envia antes por e-mail pro coach, pro cliente, que é assim que a gente chama, né? E ele já pode se preparar. Então, naquela data marcada ali, a gente vai fazer a sessão. Então, é possível sim. Então, hoje, só não busca um autoconhecimento, só não busca realizar objetivos quem realmente não quer, porque existem facilidades. Muito bem, resposta aí para você, Anderson de São Bernardo do Campo. Muito obrigada pela participação. No nosso bate-papo aqui, estamos hoje conversando, falando sobre os sonhos, né? E a possibilidade de realizar esses sonhos, de alcançar esses objetivos. E batemos papo com a psicóloga e coach Silvana Girardi. Pastora Rosa, vamos lá. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho da questão daquele sonho que a pessoa tem que se prevenir tanto antes como depois. E nós sabemos até a compra de um carro. Às vezes a pessoa junta o dinheiro para aquilo e ela esquece que existe gasto, reparo, gasolina. A questão da prevenção disso, né? Uma prevenção a esse sonho que a pessoa tem até a médio prazo, né? A médio prazo de uma conquista, vamos dizer, de um carro que seja exemplo, ela tem que estar consciente desses gastos antes e depois, né? Sim, claro, relacionado a dinheiro, que hoje em dia é um assunto muito delicado, e também muitas pessoas não sabem lidar com dinheiro, tem uma dificuldade, né? Poxa, não sei poupar, eu pego um dinheiro, de repente eu tô gastando, e às vezes também gasto com coisas pequenas, que daí no final do mês isso faz uma diferença no orçamento. Então, claro, gente, vamos buscar o básico, né? Eu sou adepta do básico, de resgatar o que é simples, né? Vamos fazer uma planilhazinha, ver como você, se é uma administração familiar, como você e o seu companheiro, sua companheira vai fazer essa administração. Vocês vão colocar isso num caderno, vão colocar isso numa agenda, vão colocar numa planilha, né? Quanto você tem, quanto entra, quanto sai, quais são as despesas fixas, né? Sobrou um pouquinho, o que eu vou fazer com esse pouquinho ou com esse pocão, né? Sobrou mais esse mês, o que eu vou fazer? Eu vou guardar, eu vou poupar, eu vou investir, né? Então essa administração, eu também não gosto de falar em receita. Você tem que ver como você se administra, como você está administrando o seu dinheiro e colocar no dia a dia, praticidade, colocar isso no papel, visualiza e administra. Você tem que visualizar, tem que estar no papel. Tira do mundo das ideias, tira do imaginário. Vamos pro concreto, né? Para você não ser pego de surpresa. Olha, e Silvana, a Lúcia de Itaquera, ela diz assim, fazendo uma pergunta para você: tenho dificuldade em identificar o que realmente é o meu sonho, quero fazer muitas coisas, mas não consigo focar em algo. O que ela deve fazer, tendo, né, tantas coisas, tantos planos? O que está atrapalhando? Sim, a gente já falou um pouquinho disso, mas assim, para complementar, eu diria assim: o que acontece às vezes com a gente? Nós colocamos metas muito altas, muito desafiadoras, que está além daquilo que a gente pode fazer, além. Por isso que é importante se conhecer, porque às vezes é uma meta que está além das minhas habilidades, dos meus talentos e dos meus recursos externos e internos, né? Coloque metas, coloque uma meta, por exemplo, para 6 meses e faça pequenos acompanhamentos dentro dessa meta. Uma meta que esteja ali alinhada àquilo que você tem no momento. E aí, por exemplo, o que você quer conquistar para daqui 6 meses? Qual é essa meta? Qual é esse objetivo? A cada 20 dias, por exemplo, isso é uma sugestão, a cada 20 dias você vai focar num determinado comportamento ou numa determinada atitude específica, muito específica, para chegar naquela meta. Vamos dar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil? Então vamos pensar que daqui 6 meses, uma pessoa que está fazendo regime, que queira perder peso, por exemplo, que daqui 6 meses você queira ter perdido, sei lá, 5 quilos. Não sei se isso é muito ou é pouco, mas vamos só para fazer, né, um estudo aqui.
Então, nos primeiros 20 dias, qual é um novo comportamento que você precisa desenvolver, uma nova atitude que você precisa desenvolver e que você vai focar nesses 20 dias? Então, nesses 20 dias, eu vou me alimentar, o café da manhã, por exemplo, eu vou apenas tomar uma vitamina e, enfim, comer um pãozinho com queijo branco. Sei lá, gente, eu não entendo nada de regime, eu tô dando um exemplo aqui. Procura um profissional para te orientar nesse emagrecimento. Mas o que eu tô querendo dizer é, foque a cada 20 dias numa atitude específica. Passou os 20 dias, qual é a nova atitude que você vai ter? Qual é a nova ação pensando naquele objetivo? Eu tenho certeza, e o objetivo estando claro, né? Eu quero emagrecer 5 quilos em 6 meses. Como é que você vai mensurar isso? Né? A cada 1 mês você vai se pesar. O seu instrumento de mensuração, de medição, de acompanhamento vai ser a balança. Apoiado com nutricionista, com educador físico, enfim, aquilo que você vai buscar para te ajudar, né? E vai assim, até chegar aos 6 meses. Novos comportamentos, novas atitudes muito focadas. Tenho certeza que essa nossa ouvinte vai chegar na meta que ela colocou no papel. Muito bem. E, doutora Silvana, agora, às vezes a gente cria, né, os nossos sonhos, tem em mente, a gente cria as nossas metas para alcançar alguns objetivos e ele nem sempre tem relação com a vida profissional, mas às vezes tem relação com a vida familiar, às vezes tem relação com outras relações, eu quero morar fora, então eu acabo criando um planejamento para realizar esse objetivo. Mas aí no meio do caminho acontece algo, e algo tão frustrante que te impede de continuar. Como é que a gente consegue reagir em meio a tudo isso, né? A gente pode citar, por exemplo, vamos supor, alguém que de repente planejou estudar fora e no meio desse caminho, vamos imaginar que perdeu alguém muito especial. De repente alguém morreu, sei lá. E aí a pessoa acaba se frustrando, tendo problemas emocionais e acaba impedindo, não é nem se frustrando, é tendo problemas emocionais, de perda e tudo mais. E aí acaba se limitando a continuar esse trabalho. Isso leva a uma falência dessas metas, desse objetivo, ou a senhora acha que é possível continuar? Pode levar se os sabotadores não estiverem à consciência. Olha como é importante ter uma conversa com amigos, com profissionais, com parceiros, porque quanto mais você traz um sabotador à consciência, mais você atinge o ponto B, que é o seu objetivo, né? Porque assim, obviamente, eu tô aqui hoje, eu tenho um estado atual que me permeia. Eu sou uma pessoa com tais emoções, com tais recursos, com ajuda, com dinheiro ou não. Então assim, eu tenho um contexto no meu estado atual. E para chegar naquela meta, é um outro contexto. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho só de sabotador. Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu moro na praia e eu adoro fazer caminhadas, eu adoro o mar todo fim de semana, eu trabalho perto, eu moro perto do meu trabalho, eu vou caminhando para o meu trabalho, só que eu quero ganhar mais. Eu tenho uma meta de de repente ter que morar em outro lugar para ter um salário melhor dentro da minha colocação. Ok. E aí aparece essa oportunidade. A pessoa vai trabalhar no centro de São Paulo. Ela vai se mudar da praia e vai morar lá. Só que lá, ela não tem mais a caminhada todo dia de manhã. A família e os amigos que estão pertinho todo dia ela não vai ter, né? O que mais? O mar no fim de semana não é todo fim de semana que ela vai ter. Então pode ser que tudo isso que dê prazer, porque o sabotador ele nos dá também prazer, né? Pode ser que todo esse prazer que ele tinha lá na praia, no meio do caminho sabote para que ele retorne ao seu ponto de origem. Por isso que é sempre muito bom a gente ter planos Bs,
tô morando no centro de São Paulo, eu gosto de caminhar, poxa, não tem nenhum parque, não tem uma academia dentro do prédio que você está morando. O que você pode fazer para ter esse prazer lá onde você foi para conquistar a sua meta? Faça um plano de ir visitar 15 dias sua família, os seus amigos, para pegar a praia que você tanto deseja, né? Então, enfim, trazer à consciência o que te sabota, porque é isso tudo que vai te trazer por ponto de origem e você não vai realizar. Agora, quando o sabotador está na consciência, você sabe que é isso que está te deixando de repente lá no sofá, né? Porque olha só, o sofazinho também no fim do dia é um sabotador, hein? Né? Então, se eu tenho consciência que o sofá, ele me sabota, vou ficar só 5 minutos, agora eu tenho que levantar porque eu tenho que estudar, eu tenho que visitar aquele parceiro, eu tenho que fazer um curso online, eu tenho várias atividades, porque eu tenho aquela meta muito esclarecida que está dentro de mim que eu quero conquistar. É mais ou menos assim, doutora, eu não alcanço meu objetivo porque eu não saio dessa zona de conforto? Também. Mais ou menos isso? Isso, e olha só, né, que legal, a zona de conforto ela é boa, né? Maravilhosa. Ela é uma zona de segurança e o meu cérebro me protege a ficar na minha zona de segurança. Por isso que eu tenho que batalhar, sabe esses 20, 21 dias que eu falei de novas atitudes? Persistir para que o meu cérebro entenda que eu quero instalar um novo comportamento, né? Porque isso tudo, a gente tem uma ampla contribuição da neurociência, né? Porque o cérebro é tudo, né? É a nossa máquina, é aquele que nos leva também aos objetivos, ele nos auxilia, então vamos utilizar bem disso. Então, a nível neuronal, a nível de cérebro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estimulá-lo para que as novas atitudes me levam onde eu quero chegar. Porque se eu continuar na zona de conforto, na zona de segurança, naquele beabá de todos os dias, eu não vou conquistar o que eu quero, né? É complicado se a pessoa não tiver uma disciplina, né, de tudo isso. Disciplina principal. Uma disciplina. E vamos dizer até mesmo, eu tava procurando, eu sou fuçona, né, assim, eu acho que eu conheci várias coisas e eu tava vendo que tem até simulador de sonhos, né, pra você ter uma noção de quanto você vai gastar nesse sonho, para você comece a se preparar. Nesse negócio de, né, vamos dizer, a questão de valores, até eu gosto de pegar nisso porque por causa da situação, usar a poupança ainda como um meio ou um método de guardar dinheiro é a solução. Ela tem que estar investindo em tesouro, em aplicações, como que funciona, porque a gente sabe que a poupança em si não dá, mas serve para guardar como se fosse uma dívida. Seria interessante ela usar como, vamos dizer, separar algo como se fosse uma dívida mensal e depositar para guardar. Se ela tiver metas de enriquecer, né, doutora? Sim, pois é, né? Isso tudo é tão pessoal, né? Claro que vale a pena, né? Eu acho que cada um tem que encontrar fala dos o gastos, seu caminho. Né? Para isso, uma questão, a faculdade tem um gasto, comprar carro tem, comprar casa tem gasto, casamento tem gasto. Tudo tem gasto, né? Tudo tem gasto. Está em torno do dinheiro, né? É importante poupar. Se você tem mensurado exatamente qual é o seu sonho, quanto você vai gastar para chegar nele, vai poupando. Agora, tem uma outra coisa que é bem legal falar também, que é o seguinte, porque o dinheiro, ele acaba sendo uma espécie de muleta, né? Que a gente sempre coloca para não realização de sonhos. Claro que ele é uma realidade, a gente precisa de dinheiro. Só que pensa o seguinte, essa sua meta que você quer realizar e que você precisa de dinheiro, pensa que de repente o dinheiro pode estar em outro lugar, pode estar num cliente que vai te trazer o dinheiro e para você chegar naquele sonho. Então, o que você tem que fazer para que o dinheiro venha até você? O dinheiro que você não tem no momento. O que você tem que fazer? Então, acho que é uma questão também. Bom, doutora, para fechar, tem uma pergunta aqui que vem de Poá, São Paulo. A Letícia participa com a gente. Letícia, obrigada pelo seu carinho, viu? Ela faz uma pergunta até que é interessante, que a senhora já até respondeu, mas tem uma dúvida aqui que é bem especial. Tenho vários objetivos e tenho muita capacidade para realizá-los. Mas aí no meio do caminho eu percebo que tem algo melhor, na minha opinião, paro e não faço nada. Aquela desviou, né? Enfim, de repente pode ser interessante realmente para ela retomar essa coisa de semi-metas, né? Qual é a sua
Qual é a meta que está abaixo do seu objetivo? Ir aos poucos. Porque às vezes o que tirou a atenção dela é um sabotador, mas também hoje a gente tá nessa enxurrada de informações, né? E tudo é muito atrativo. O que é a felicidade hoje, né? A felicidade, ela está em comprar. Então, eu compro e eu sou feliz. Eu compro e eu sou feliz. Então, eu tenho que ficar comprando, eu tenho que ficar adquirindo para ser feliz. E realmente é aí que está a felicidade, né? Aonde que está a felicidade? Então, de repente, essa questão de se conhecer, de ver exatamente o que você quer para você e fazer uma pergunta básica, seguinte, né? O que eu quero ser, o que eu quero ter e fazer na vida se nada me limitasse? O que eu quero ser, ter e fazer se não houvesse impedimentos? Coloca tudo no papel. E aí, assim, dessa lista, o que hoje, qual é a meta que hoje tem maior impacto na sua vida? E que, de repente, ela vai atuar em outras áreas num efeito cascata, também alavancando as outras áreas, né? Escolhe uma, mas que realmente seja o seu desejo, que realmente seja a sua intenção. E segue, né? E cuidado aí com o que tira o seu foco, com os sabotadores ou com a venda de ilusão, que é o que a gente vive hoje no nosso meio, né? Pois é. É verdade, doutora. Algumas pessoas também fazem como acontece, não? Elas chegam como fala, completar o círculo, né? Realizar o seu sonho e fiquem satisfeitos. O que ela deve fazer? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Para quem tá ouvindo a gente. Vocês conhecem alguém que realmente esteja feliz em todas as áreas da sua vida? Que esteja satisfeito em todas as áreas da sua vida, né? O ser humano, ele é um ser incompleto. Sempre vai faltar alguma coisa. Ai, eu quero um relacionamento, eu quero um amor da minha vida, né? Não é assim? Aquele romantismo que é ótimo, né? Que quem quer ter um companheiro, uma companheira. Ai, eu conquistei aquilo. Ai, daqui a pouco, nossa, mas a situação financeira tá tão difícil, tá tão ruim, e eu começo a reclamar sobre o dinheiro, tá faltando dinheiro. Não, daqui a pouco meu trabalho, nossa, eu detesto trabalhar onde eu trabalho, não tá bom. Percebe que sempre tem um desassossego, né? Da onde vem esse desassossego, essa angústia? Então, assim, claro, você conquistou uma meta, vai pra próxima. Você chegou no 10, né? Eu sempre converso sobre isso com os meus clientes, que eles não se permitem chegar no 10. Por que você não se permite chegar no 10? Ué, depois do 10 não tenho 11? Não tenho 12? Trace novas metas, né? Se você é uma pessoa criativa, inclusive, que tem essa energia, né, de persistência, de criar, trace novas metas. Conquistou, ótimo, celebre. Mande a informação para o seu cérebro que é uma conquista, que você mereceu. Trace novas metas e vá adiante, né? Um pouquinho, todos os dias, persistindo com energia, com entusiasmo, acreditando que realmente é aquilo que você quer. É isso aí. Bom, olha só, foi muito legal o nosso bate-papo, mas de repente você está ouvindo a gente aí, tem dúvidas ainda, ou de repente você queria uma orientação profissional aqui da Silvana. Silvana, quem quiser falar com você, onde é que a gente te encontra? Vamos lá então. Pode passar o WhatsApp também? Pode, fique à vontade. É tão comum, né? Meu WhatsApp é 11 986262223. 11 986262223. Eu tenho um site, um blog, silvanagirardi.com.br, e também tenho o coachingcomasil.com.br, que lá eu tenho um trabalho onde eu desenvolvo uma escrita, né? Que uma das minhas paixões é escrever. Eu tenho pockets, livrinhos com temas específicos, onde você vai refletir aquele tema e também vai escrever, que é um resgate a nós, né, ao nosso eu nesse tema, e um resgate também à escrita, né? Vamos voltar a escrever, é importante escrever. A gente tem muita dificuldade de escrever, né? Vai mais uma dica aí.
Então vocês me encontram nesses canais, Facebook, né, Silvana Girardi. E enfim, estou disponível aos ouvintes que quiserem mandar perguntas, que quiserem esclarecer. Vai ser muito bom essa troca. Muito obrigada, Silvana. Foi um prazer recebê-la. Espero que você possa voltar numa outra oportunidade. Olha, gratidão a vocês por esse convite. Estou imensamente feliz, né? Para mim foi um prazer estar aqui hoje falando desse tema. Aceito novos convites e com certeza contribuiu muito para minha história profissional e pessoal. Muito obrigada. Obrigada a você, para nós também. Pastora Rosa, para fechar. Olha que coisa tremenda, né? Se contribuiu para ela, imagina para nós, né? E os ouvintes também, o quanto aprenderam, Silvana. Olha o que está escrito lá em Eclesiastes 5:18. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, alguém comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, pois esse é o seu quinhão, que quer dizer o seu galardão, o seu prêmio. Então tenha plena certeza que o seu trabalho não é em vão, tem galardão sim, se esforce, tenha bom ânimo, porque é uma conquista e também serve de exemplo para todas as pessoas que estão ao redor. Então faça da melhor forma possível para ser reconhecido e galardoado. E para ser feliz, né? Que é o que importa. Completamente. A gente fica por aqui. Quando você se sente satisfeito, aí o mundo fica mais colorido.